Boa tarde, mais uma quarta-feira, feriado de 15 de novembro, maior calor lá fora, e a gente aqui preso no estúdio da Veja São Paulo para falar de teatro, né? Mas pelo menos a gente não está sozinho, né? Quem nos visita hoje é a atriz Luísa Curvo. Obrigado, Luísa, por você ter vindo aqui nesse dia. E ela vai bater um papo com a gente sobre o espetáculo Voz, que está em cartaz na Sala Experimental do Teatro Augusta, quartas e quintas, 21 horas, sexta, 21h30, até o dia 15 de dezembro. Hoje tem, viu? Daqui a pouco lá, a Luísa tá indo para o teatro, vocês podem seguir também. Luísa, o espetáculo fala de um conflito que, infelizmente, está voltando a ser atual, né? Que é essa questão da repressão. A história é ambientada em 1997, mais ou menos, quando a personagem da Luísa, que tem por volta de 30 anos, recebe uma ligação misteriosa relacionada ao passado dela. Ela foi uma criança que tem um trauma, ela tem uma perda de memória que ela só lembra, só tem registro a partir de 12, 13 anos, Sim, é isso, né? Exatamente. E a partir dessa ligação, ela com a ajuda da irmã mais velha, que é vivida pela Fernanda Viacava, ela vai reconstituindo o passado e tentando entender o que aconteceu com os pais dela, o que aconteceu com a história dela, e acaba revelando um pouco o que aconteceu com a história do Brasil naquele período, mais ou menos a década de 70. Né? Luísa, qual é a importância de você contar essa história e falar desse momento conturbado que foi a ditadura militar nos dias de hoje? Quando o Hélio que me convidou para o Hélio Cícero... O Hélio Cícero, que é o diretor. É o diretor da peça, também está em cena. Quando ele me convidou para fazer esse projeto, ele me chamou para a gente ler a peça juntos e na primeira leitura me interessou o tema e me interessou a forma. Então, isso eu achei que era relevante, era importante, era algo que me tocava, me toca como mulher, como cidadã brasileira. Então, é algo que é muito grave que aconteceu, que faz parte de um passado realmente muito trágico da nossa história e que deveria ficar no campo da memória para que nunca mais se repetisse. E essa peça, ela na verdade mexe com essas duas coisas, a memória e a ditadura, né? Acho que são os dois pilares dessa peça, é a memória e a ditadura. Porque a sua personagem teve esse bloqueio psicológico, digamos assim, porque ela viveu um trauma, né, que é o ápice do espetáculo, né, que a gente não pode falar aqui, e isso mexeu muito, trouxe consequências muito sérias para a vida dela, até hoje. Ela não vive bem com a irmã, ela não se relaciona bem com o namorado, então isso é uma coisa que mexe muito com a cabeça das pessoas ainda. Você recorreu, conversou com algum psicólogo, procurou algum historiador para se aprofundar mais nessa questão política da década de 70, especificamente, ou não? Olha, nesse trabalho específico, a gente fez alguns encontros com, desde psiquiatras a neurologistas, a historiadores, para ambientar a gente. Acho que, na verdade, cada um de nós ali, individualmente, já tinha alguma pesquisa particular e individual, cada um no seu campo, porque, de alguma forma, eram assuntos que interessavam a nós, cada um de uma forma, e a gente convergiu nesse projeto para que falássemos juntos disso. A coisa da memória que eu acho muito importante e impactante é isso, assim, até que ponto a memória ela pode te bloquear, foi o que você disse. Minha personagem ela só lembra do que aconteceu a partir dos 13 anos. Então, o que acontece na nossa cabeça a ponto da gente não ser capaz de lembrar? Tem que ser algo muito grave, porque só isso faria com que é melhor não lembrar para sobreviver. E aí voltamos ao paralelo do tema da peça, né? Que é a ditadura. Então, assim, tem certas coisas que para a gente sobreviver a gente não pode lembrar, mas que se a gente não lembrar, a gente pode repetir. Exatamente. Ainda mais num momento tão exaltado, de pessoas tão exaltadas. Onde as pessoas estão voltando a pedir, sabe? Ditadura militar, falando sobre isso, ou falando que não era bem assim. Então, eu acho que é muito importante nós, como artistas, proponentes de um diálogo com a sociedade, falar sobre temas que nos tocam e que a gente acha que são importantes socialmente. E o que eu achei curioso desse texto da Beatriz Carolina Gonçalves é que, como quando a Luísa chegou aqui, a gente até comentou, né? Eu disse, nossa, quando eu li o material, antes de assistir o espetáculo, claro, eu disse, nossa, mais uma peça falando de ditadura. Mas ela propõe um enfoque bem diferente, que não é a visão de quem lutou pela ditadura, de quem combateu a repressão, de quem enfrentou a causa.
é o lado da filha, que de certa forma foi um pouco vítima daquela circunstância. Vítima não é a palavra, mas de certa forma vítima dos pais que queriam mudar o mundo e talvez prejudicou a filha, né, de alguma forma. Diante da bestialidade, que é o que aconteceu dentro desse regime, não tem salvação, não tem salvação. Não teve salvação, assim, tanta gente morreu lutando. Claro. E é uma coisa que realmente são muitas atrocidades, então tem os desaparecidos, tem os mortos aos pedaços. Então, assim, tem tudo isso que é muito grave, que é muito forte, né? Então, como que a gente consegue fazer com que a gente mostre que ainda que existem vítimas que independem de se levantar contra, de não se levantar contra, de ter ódio ou ser passivo. Hoje em dia, eu acho que a sociedade está com um grande problema, que boa parte dela ou tem ódio, ou boa parte dela é muito passiva. Exatamente. E a gente tende a achar que, às vezes, assim, temas relevantes ou polêmicos, como, por exemplo, a ditadura militar, a violência, a tortura, vão só bater nesses dois lados, né? Só vai bater em quem praticou, quem foi militar ou quem foi comunista, ou quem estava se levantando contra. Não. Bestialidade a esse ponto, atinge o leque todo mundo. está bem aberto, né? Não tem, ninguém se salva, mesmo quem acabou de nascer não se salva. Isso, esse tipo de ódio, esse tipo de violência acaba com todos. Então, assim, não dá para você falar, não, mas eu não escolhi, eu não estava... Todo mundo se torna vítima. Se essa é a solução, quando essa é a saída, quando a violência é a saída, todo mundo se machuca. Não... A Luísa, apesar da pouca idade, né, já tem uns 25 anos de carreira, mais ou menos, um pouquinho mais até. Para quem não lembra, ela estreou na televisão ainda criança, com 6, 7 anos, né, fazendo novelas como Sonho Meu, depois fez Era Uma Vez, e mais adolescente, fez Chocolate com Pimenta, outras coisas na Rede Globo, também na Record. Esse teu encontro com o teatro é um pouco para você correr atrás desse amadurecimento como atriz também? Você sente isso ou você está empregando a escola que a TV te trouxe numa outra linguagem? Como é que funciona isso para você? Olha, eu comecei com televisão, isso um trabalho acabou me levando a outro, que acabou me levando a outro, então... Você chegou na TV através de comerciais? Não, como que na verdade, você começou como atriz tão menina? Eu pedia muito para fazer teste, enfim, e fazia muitos testes e não passava. Para os seus pais, para os seus amigos, eu pedia, porque eu ia assistir uma peça infantil, eu não assistia uma vez, eu assistia 12. E aí, depois de assistir 12, eu tentava convencer as minhas amigas, vamos fazer a peça que eu vi, vamos fazer igual, tentava contar a historinha. Então, eu era uma criança que queria isso. Sim. Então, meus pais me levavam para fazer teste, mas eu também não passava. Um dia passei para a novela Sonho Meu, que foi o meu primeiro trabalho. De lá para cá, acabou que eu acho que talvez os primeiros 20 anos tenham sido muito dentro da televisão. Eu acabava uma novela e começava outra. Geralmente era... Hoje em dia as novelas estão um pouco mais curtas, mas eram geralmente trabalhos de 9 meses, então você ficava muito absorvido mesmo, né? Ali naquele trabalho. E aí, enfim, eu estudava no colégio, fazia novela, depois me formei em cinema, fiz direção teatral, mas ainda assim continuei trabalhando muito em televisão. Mesmo tendo estudado direção teatral, eu fui ficando com vontade de conhecer outras linguagens. A faculdade de cinema me deu vontade de conhecer a linguagem de cinema. Eu cheguei a fazer alguns longas, mas eu queria realmente experimentar o teatro na feitura dele. E agora faz 3 anos que você mudou para São Paulo, Sim, né? faz 3 Isso anos que eu mudei influiu em pra São alguma Paulo. coisa? Muito. Foi uma das minhas decisões de vir morar em São Paulo. Foi, inclusive, para me aproximar mais do teatro, porque, enfim, eu já frequentava São Paulo há muitos anos, já tenho muitos amigos aqui e muitos parceiros que trabalham com teatro, que eu admiro o pensamento artístico. Então, eu queria muito me aproximar dessa efervescência cultural que é a cidade de São Paulo. Então, eu quis muito vir para cá por conta disso, para me aproximar mais. E aí, vindo para cá, eu que já estava desenvolvendo um trabalho com artes visuais, eu acabei começando, na verdade, a trabalhar com cenografia. E a cenografia se abriu como um novo campo também para estar em cena. Só nesse ano eu lembro da Luísa Curvo ter feito a cenografia de O Quarto Estado d'Água, Enquanto as Crianças Dormem. Sim.
E mais alguma coisa que eu devo Essa eu também fiz a cenografia e o figurino. Também, exatamente. E aí você está se envolvendo em várias partes, né, do teatro. E também tem teu trabalho como artista plástica também, né? Sim, que você pinta exatamente. quadros belíssimos. Ah, muito obrigada. Obrigada. Esse leque tão aberto foi São Paulo que te proporcionou, Foi, exatamente. Ficar mais sozinha, mais concentrada também. Eu comecei esse trabalho com artes plásticas no Rio. E quando eu vim para cá foi uma imersão. Foi bem isso, assim. Aqui, São Paulo é uma cidade que me proporcionou, pelo menos, uma coisa muito específica, que é um olhar para dentro, mas não simplesmente esse olhar autocentrado que 90% de temos, né? Sim, sim. Mas é um olhar um pouco mais... não é só para o que está fora, é para o que está dentro. São Paulo é uma cidade muito bonita porque ela tem muito conteúdo. Sim. Então, o interior da cidade, o interior das pessoas, claro, dos lugares são bonitos, das bibliotecas, isso me encanta. Então, isso me proporcionou, na verdade, olhar, talvez o meu trabalho em artes plásticas seja o meu trabalho mais íntimo. Porque o teatro é muito coletivo, exatamente, né? A televisão é muito íntimo. Mais, que depende de muito mais gente. A artes plásticas, você está ali no seu cantinho. São linguagens muito diferentes, são formas muito diferentes de trabalhar com a arte. E, para mim, atualmente essenciais. Eu não conseguiria ficar sem nenhuma das três. Porque é um pouco isso. Artes plásticas, ela vem para mim como... Na verdade, como o meu mais primitivo. Antes de ser meu sentimento, é a minha sensação. E aí é como eu expresso essa minha sensação através do que ainda não virou palavra, do que ainda são texturas. Então, não são nem formas concretas. Meu trabalho é muito abstrato. E você tem alguma exposição em vista, alguma coisa? Não, mas eu estou querendo para o ano que vem organizar isso. Eu estou, na verdade, precisando encerrar esse ano ainda alguns trabalhos que eu estou fazendo com outras coisas em cenografia também. Mas aí, ano que vem, é uma das minhas prioridades, sabe? Ah, que bom, nos avisa. Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas vamos lembrar, então, o trabalho desse momento, que é o espetáculo Voz, dirigido pelo Hélio Cícero, no Teatro Augusta, na Sala Experimental. Além da Luísa, está no elenco o Hélio Cícero, a Fernanda Viacava e o Fernando Trauer, né? Exatamente. A temporada vai até 15 de dezembro. Vox. Voz, mas assim, Desculpa. Vox é porque geralmente a gente coloca com X, porque esse nossas vozes inconscientes, essas vozes que falam na nossa cabeça e nos movimentam. Perdão, errei o título do espetáculo. Vox. Então tá, Teatro Augustas, na quarta e quinta, hoje ainda dá tempo, 21 horas. Sim. Sexta, 21h30, até 15 de dezembro, ingressos a R$40. Luísa, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer. Tá lindo o teu momento e tomara que você aproveite muito mesmo. Que bom. E na quarta que vem a gente volta com mais um Papo de Teatro aqui na Veja São Paulo. Valeu, gente. Obrigado.